Olá, bonitos! Vamos encerrar então nossos estudos a respeito da lírica da obra camoniana. Vamos falar agora da lírica, pois terminamos de falar da obra épica Os Lusíadas. O Camões é um cara que vai escrever tanto na medida velha quanto na medida nova. Lembrando que a medida velha é a redondilha e lembrando que a medida nova é o doce estilo novo criado lá na Itália e trazido pelo Sá de Miranda da Itália para Portugal. O Camões ele vai escrever na medida nova e na medida velha e vai produzir não apenas sonetos. No entanto, para você que vai prestar a Unicamp ela está exigindo o livro de sonetos. Então é bom você ficar atento a qualquer edição. Normalmente o vestibular ele coloca no site e nos manuais qual a edição que ele está exigindo de obra e verificar esses sonetos. Então qual que é a leitura que a gente pode fazer? Como organizar a leitura dessa obra do Camões, sendo que é uma obra bastante extensa. A gente vai separar por tema, certo? Você vai reparar que o Camões, ele trabalha com alguns temas principais. Um deles vai ser o amor, ele vai trabalhar a questão das contradições do amor, ele vai fazer reflexões sobre o amor, olhando para o amor com um olhar, vamos lembrar que a gente está falando de um momento de universalidade, então vai ser um olhar universal, não tem a ver assim com o sentimento associado só com a questão subjetiva. Ele vai também tratar do amor, muitas vezes associado à figura da mulher amada. Ele tem uma namorada que ele viajou muito, né? Ele lutou por Portugal em países ali no norte da África. Ele chegou no Oriente, né, ele chegou inclusive a ir para a China e ele conhece no Oriente uma chinesinha chamada Tina Men, que é chamada de Dina Mene. Diz a lenda que ele resolve, né, trazer a Tina Mene para Lisboa, né, pede para os pais dela e consegue que isso seja feito, mas no caminho ele escreve boa parte dos Lusíadas no Oriente, então no caminho ele está voltando com a Dinamene e com os Lusíadas e o navio acaba pegando fogo e naufraga, e ele fica desesperado, né, não lembra que ele é cego do olho direito, é isso, do olho direito, e porque ele perde um olho, né, numa das batalhas em nome do país, né, em nome de Portugal, e aí ele fica naquele desespero com os Lusíadas na mão e não sabe o que ele faz, se ele salva os Lusíadas, se ele salva a Tinamen, e ele acaba então salvando a... Então, além do poema com temática amorosa, em que ele vai falar a partir dessa visão universalista sobre suas reflexões a respeito do amor, ele também vai falar a respeito da morte da sua amada Atinamen. Então é um tema bastante comum. Outros dois temas que vão aparecer na obra lírica são o desconcerto do mundo, ou seja, o mundo está às avessas, o mundo está de ponta cabeça, as coisas estão erradas, e uma outra questão é a natureza, que é um tema clássico. Vamos lembrar que o movimento se chama classicismo porque ele faz uma retomada da antiguidade clássica e a natureza é o modelo a ser imitado. Bom, quando ele vai tratar do amor ainda, ele pode aparecer como expressão de um desejo, e quando associado à mulher vai estar ligado a sofrimento, ou também pode tratar do amor espiritualizado. Vamos lembrar que, como eu estou retomando as ideias da antiguidade clássica, o modelo do conceito platônico de amor vai aparecer. Lembra do que o Platão falava a respeito do mundo das ideias, da questão das almas que se encontram, que se tornam se encontram no mundo perfeito e que elas se completam no mundo perfeito. Então essa questão do amor material versus o amor puro, o amor perfeito, a partir dessa temática platônica, isso também vai aparecer nos textos dele. Bom, eu vou ler para vocês alguns sonetos, pelo menos uns 3, para a gente poder entender assim na prática o que é essa lírica camoniana. E vou começar então com o soneto, né, a medida fixa que o Camões vai usar bastante, com versos decassílabos, que é um poema cujo nome Amor é fogo que arde sem se ver, que estabelece uma intertextualidade depois com um texto bíblico que está escrito em Coríntios, acho que é Coríntios 13. E no século XX ele vai ser um poema que vai ser musicado pelo Renato Russo, né, na música Monte Castelo. O Camões, você que vai prestar Unicamp, como eu falei, os sonetos estão na lista da Unicamp, os sonetos não têm títulos, inclusive se você olhar no índice, você vai ver que tem um título. Fala, mas não tem título? Como assim então tem título aqui? Na verdade, a gente considera o primeiro verso do primeiro quarteto como título. Então, vamos dizer que o nome deste poema é Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver.
Amor é fogo que há de sim se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, essas contradições, né, que vão ser muito evidenciadas, inclusive em figuras de linguagem, que vão evidenciar ideias opostas, como é o caso da antítese ou do paradoxo, de oxímoros, esses elementos que são recursos para apresentar contradição no texto, são recursos literários, isso vai ser muito comum no texto camoniano. A gente vai chamar isso no classicismo de maneirismo, porque é uma espécie de uma imitação ou de uma similaridade daquilo que se faz na produção artística do século 16, que é o maneirismo na Itália, que na arquitetura, por exemplo, ou na escultura, se você, ou até na pintura mesmo, se você olhar as imagens, elas são imagens que lembram serpentes, né? Ou seja, os pescoços são mais alongados, os braços são mais alongados. Então, assim, essas figuras contorcidas, elas vão ser evidenciadas na linguagem literária a partir de elementos como figuras de linguagem que evidenciam elementos opostos, ok? Bom, o próximo poema que a gente vai ler vai ser um poema bastante interessante que tem a ver com a questão do conceito platônico de amor. Novamente um soneto, novamente decassílabo. Depois, se você quiser, você faz a escansão aí para garantir. Lembra que a gente já aprendeu a fazer escansão. Então, o nome do soneto é Transforma-se o amador na coisa amada. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma. Está no pensamento como ideia. O vivo e puro amor de que sou feito, como matéria simples, busca a forma. Se a gente analisar que é uma recorrente também na produção camoniana, na lírica camoniana, os dois primeiros quartetos, eles vão apresentar um ideal de amor platônico, ou seja, há um desejo de realização em que os dois serão um só, o amador e o objeto amado, mas isso está no campo das ideias. Ele fala assim, de tanto eu pensar, de tanto eu pensar, de tanto eu pensar, eu não preciso mais, eu já tenho o objeto amado transformado em mim, como ideia. Então significa que está perfeito. Só que lá no primeiro terceto, ele começa com uma conjunção mas, ou seja, que vai negar a ideia apresentada anteriormente, que é, né, a oposição de ideias, que já é um ideal aristotélico, um ideal de materialização do amor, que significa que a ideia busca a forma. Então, essa linda e pura semi-ideia vai levar com que a matéria simples busque a forma, ou seja, eu quero um tchutchuquinho para dar um cheirinho no cangote, que só o amor no campo das ideias não vai rolar, ok? Vamos ler aqui mais um? Mais um então para tratar do desconcerto do mundo, que é um tema comum na produção camoniana. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se a cada dia, outra mudança faz de maior espanto,
que não se muda já como soía, ou seja, que não se muda já como se mudava. A gente percebe que esse tema da fugacidade do tempo é um tema que se opõe à perenidade das coisas, que é um tema clássico, né, da eternidade das coisas. Esse poema vai evidenciar esse conflito humano, né, dessa questão de lidar com a inconstância das coisas, ou seja, a vida humana tem como essência a questão da inconstância, da mutabilidade das coisas, né, da mutabilidade que ele vai evidenciar, inclusive na segunda estrofe, né, que é o segundo quarteto, que essa instabilidade do mundo é uma instabilidade que está no mundo exterior e que está ali dialogando com a instabilidade que está no meu mundo interior. Tanto é que ele diz assim: o tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Então, o tempo que já foi, né, coberto de neve, ou seja, no inverno, esse inverno vai passar e vai ser coberto de verde manto, ou seja, a primavera vai chegar. Em mim converte em choro o doce canto, ou seja, um sentimento vai ser convertido em outro. Então, essa mutabilidade, as coisas estão sempre em mudança, tão em mudança que até a mudança se altera, que é a maneira como ele coloca ali no finalzinho do poema dele. Ok? Então, voltando aqui, o Camões vai trabalhar com principais temas nos sonetos dele, não esquecendo que ele também trabalha com a medida velha, com redondilho, mas o soneto decassílabo é a forma que ele vai usar mais largamente, é o que está sendo pedido na Unicamp. Vai tratar então do amor, do desconcerto do mundo e vai tratar também da questão da natureza, da mutabilidade das coisas na natureza, etc. Ok? Bom, ficamos por aqui. Façam todos os exercícios do livro. Vou deixar disponíveis para vocês os gabaritos nos dias já combinados. Estudem, coloquem as coisas em ordem. A gente vai se falando por aqui enquanto tivermos que ficar distantes um do outro, ok? Beijinho no coração. A gente se vê. Bom estudo!